Gente, hoje eu tô um pouco passadinha, porque eu tô na TPM. E assim, eu não consigo dormir direito, então eu tô um pouco passadinha. Mas eu resolvi gravar esse vídeo mesmo assim, então eu quero a contribuição de vocês. Porque tudo que eu vou falar aqui tá certo, tá? Mas eu tô meio... Olá, bolinhos e bolinhas! Hoje eu tô aqui. Eu vou responder algumas perguntas assim que eu juntei lá do canal, que vocês fazem muito, as perguntas mais recorrentes que vocês fazem, né? Juntando todo mundo, perguntando muita coisa junto, eu peguei as que vocês mais perguntam. A pergunta que eu mais recebo disparado é: Dai, porque você usa vinagre no seu pão de ló? Gente, eu uso vinagre no meu pão de ló pelo mesmo motivo que a gente usa vinagre, por exemplo, na massa do Red Velvet. E você pode abranger isso aí para outras massas, ou seja, você pode começar a usar vinagre em quase todas as massas que você usa também o fermento químico. Por quê? O fermento, né, o nosso fermentinho que a gente coloca no bolo para ele crescer, deixa eu só pegar as latinhas aqui. Ele, na composição do fermento, ele tem bicarbonato de sódio e mais algumas coisas, tipo amido, né? Que vai fazer o nosso bolo crescer quimicamente. Então vai forçar o nosso bolo a crescer, porque vai injetar ar nele de uma forma... não é artificial, né? Mas vamos dizer assim. Então o que vai acontecer? O fermento, gente, o bicarbonato, ele é uma base, né? Ele é básico. Ele é diferente do ácido. Então, quando a gente junta esse básico, né, do fermento com o ácido do vinagre, o que que acontece? Uma reação química, e isso vai ajudar o nosso bolinho a crescer melhor, ficar mais fofinho, mais úmido. Então, é por isso que eu uso vinagre nos meus bolos. Se você já sabia dessa, comenta aqui embaixo que eu quero saber quem já sabia, quem não sabia, quem pensava que era um trem parecido. Claro, existem explicações mais técnicas para isso, mas eu acho que a gente não precisa passar isso aqui, né? Basta você saber que um é ácido e o outro é básico, né? De base, né? De contrário de ácido, gente, tá? Na escala de neutralidade lá de pH. E os dois juntos, né, formam essa reação. Gente, assim, e não só com o vinagre que essa reação vai se formar. Se você colocar o bicarbonato, a gente fala bicarbonato, né, às vezes a gente erra, né? Mas se você colocar o bicarbonato junto com o leite, que também é um pouquinho mais ácido, junto com outras coisas como iogurte, dá certo também às vezes. Por isso que a gente faz o buttermilk, né, que é vamos dizer assim, às vezes para substituir o iogurte, por exemplo, nas preparações, que o iogurte também é ácido, e você junta o bicarbonato, né, o fermento em pó, com esses ácidos, também dá uma reação parecida. Por isso que os bolinhos ficam super, né, fofinhos assim. Então isso dá muito certo para bolo de limão, bolo Red Velvet, né? E eu decidi usar no meu pão de ló, porque na verdade, gente, o meu pão de ló não é exatamente um pão de ló, né? Pão de ló geralmente vai 3 ingredientes, mas aqui a gente muda. E hoje em dia, gente, pra ser sincera, a maioria das confeitarias não usa mais aquele pão de ló basicão, que é o sponge cake, né? A gente não usa mais, porque assim, não é que ele é ruim, ele é bom, né? O pão de ló... Agora esse negócio de puritanismo na confeitaria é um negócio assim, eu acho que tem os limites, né? Eu não gosto de avacalhar muito, mas tem coisa que a gente melhora. E eu acho que esses bolinhos esponjosos que a gente tá fazendo no Brasil são melhores que o pão de ló, porque eles são mais úmidos, a migalha é bonita. Sinceramente, eu gosto bastante, tá? Porque vai leite, vai óleo, vai um pouquinho de fermento. Então a gente fez uma coisa bem legal aqui e deu certo. Outra pergunta que vocês me fazem muito é: Dai, posso dobrar essa massa? Porque naquele primeiro vídeo você fala que não recomenda dobrar seu pão de ló. Gente, o primeiro vídeo que eu fiz tem uns anos e ele é feito, né, primeiro a gente bate as claras, aí vira aquele merengue, porque bate com açúcar, depois coloca gemas, ele é mais complexo, não sei o que. Eu não recomendo porque quando a gente dobra aquele bolo, às vezes ele resseca. Por que ele resseca? Dai, mas por que a mesma massa, só que em tamanho menor, não resseca e o grandão, se eu dobrar, resseca? Gente, por um motivo muito simples, que eu vou explicar pra vocês aqui agora. Vocês me perguntam bastante.
É pelo seguinte, quando a gente assa, coloca mais massa no recipiente, vai demorar mais para assar. Geralmente demora mais tempo para assar, porque é uma quantidade maior de massa. E às vezes esse tempo fica meio caótico, não fica muito proporcional. E o que acontece? Às vezes a gente tem que regular a temperatura do forno e a gente não consegue regular, né? Ou o seu forno tá desregulado, ou realmente vai demorar mais tempo para assar. O que vai acontecer? A sua massa vai ficar lá, que é uma massa esponjosa, então ela vai ficar lá, ó. Ela já não é uma massa muito hidratada, concorda? Massas hidratadas são massas assim, um bolo de chocolate que você faz no liquidificador, uma massa super hidratada. Porque vai muito leite, né? Você coloca lá uma xícara de leite. Na massa de pão de ló, é o ovo, a farinha e um pouquinho lá, né, de óleo e um pouquinho de leite que eu coloco, mas é muito pouco. Então já é uma massa que não é muito úmida naturalmente. Por isso que ela é boa pra gente molhar, né? Por isso que ela fica aquela bem molhadinha quando a gente molha, né, faz bolo no pote, porque a gente molha ela. Mas ela, naturalmente, não é uma massa tão úmida. Então o que acontece? Se você deixar ela lá já dobrada, né, que você dobra o tamanho dela no forno, o que vai acontecer? Ela vai ter uma tendência a ressecar. Principalmente o pão de ló, que a gente quer que ele cresça, né? Ele cresce até mais rápido que os outros bolos às vezes, mas o problema é que ele vai crescer e vai ficar muito ressecado, né? Então eu já testei, eu não gostei dessa massa assim. Então, o que eu fiz? Tem outra massa que é meu pão de ló 2.0, eu vou deixar os links todos aqui embaixo. O pão de ló 2.0, ele é a mesma massa que eu desenvolvi assim, gente, não é nem que eu desenvolvi, né? Porque era a mesma massa, então eu não desenvolvi ela de novo, eu só fiz de novo a massa por outro meio. E o que aconteceu? A gente pula aquela etapa de bater as claras e aí ele fica, gente, mais hidratado. Então você pode dobrar e aí fazer uns pão de ló, uns pães de ló maiores, que aí ele vai ficar menos ressecado, fica melhor. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dobrar a massa. Tem que ser o pão de ló 2.0 e não o pão de ló antigo que eu fazia. Os dois são bons do mesmo jeito, mas para dobrar a massa tem que ser o pão de ló 2.0, tá? Outra pergunta que as pessoas fazem bastante é a seguinte. Tem um gato correndo aqui. Dai, você faz gastronomia? Gente, eu faço gastronomia, tá? Eu sou formanda em gastronomia. Mas a gente aprende muito no curso, é muito bom, minha professora é excelente, eu amo o curso, mas a gente também tem que aprender por fora, né? Então a gente acaba pesquisando muito. Então antes de fazer gastronomia eu já sabia de um monte de coisa que lá eu revi e outras coisas eu aprendi novas, né? Então a gente precisa estudar por conta própria também, né? Algumas coisas e ir testando na casa da gente. Outras perguntas frequentes. Daí eu posso usar esse recheio aqui que você fez nesse bolo trufado aqui de pão de ló? Posso usar esse recheio para fazer bolo estruturado? Não. Gente, bolo estruturado eu faço lá no meu curso. Não que eu não queira trazer para vocês, ou vocês podem procurar na internet, você vai achar um monte de coisa. É até mais fácil fazer recheio para bolo estruturado, vou ser sincera com vocês, porque não tem as etapas para deixar ele molinho, tá? O bolo estruturado você faz lá, leite condensado, creme de leite, o que você quiser, mais algumas coisinhas ali, mexe, ele tem que ficar naquele ponto de recheio, de ponto de bico. Esse é um pouquinho mais mole, mas esse é o ponto do recheio para bolos estruturados, que eu não trago no canal bolo estruturado, tá, gente? Eu trago esses bolinhos mais simples, de confeitaria, de vitrine, que não é bolo de evento, né? Bolo de evento tem no meu curso. Mas por que não serve, gente? Esses bolos que eu mostro no canal não servem pra você fazer bolo de andar, bolo alto, bolo de casamento. Porque, gente, é um bolo que não é estruturado. Primeiro, ele é feito de pão de ló. Pão de ló é uma massa aerada, né? A gente faz pelo o método de aeração. Então, o que a gente faz? A gente bate demais essa massa, incorpora muito ar. Eu ainda coloco fermento. Então, o que acontece? É um bolo muito, muito leve, né? Muito leve. Segundo, super molhado, porque ele vai pra geladeira e ele é um bolinho que não precisa ser muito estruturado, porque ele é baixinho, então a gente molha pra caramba. Fica uma delícia. Realmente, eu acho que o sabor dele realmente é melhor do que os outros bolos. Eu gosto muito, apesar de eu gostar na massa amanteigada também, é maravilhosa, assim. Mas são dois bolos diferentes, maravilhosos, mas assim, esses bolos que eu mostro no canal são mais molhadinhos, né? Ele, gente, minha gata espirrou, escutei.
ele não tem como fazer bolo estruturado. E esses recheios que eu faço pro canal, gente, geralmente vai chantilly no recheio batido, então pra ele ficar um pouquinho mais leve, vamos dizer assim. Às vezes vai amido pra deixar ele mais assim. Eu não gosto de amido, mas agora eu tô arriscando usar mais, tô até trazendo pra vocês. E eu faço sempre de um jeito que não fica com gosto de amido, porque eu realmente não gosto de coisa recheio com amido, né? Mas dá pra fazer um ou outro. Então assim, são recheios muito moles, não dá. Dá pra fazer bolo no pote? Gente, dá pra fazer bolo no pote. Só de olhar você sabe que dá pra fazer bolo no pote. É um recheio super cremoso. Você faz um recheio branco de ninho, você pode colocar morango, você pode colocar Nutella como acompanhamento. Então você faz assim, um recheio de ninho, você pode fazer 1000 variações de bolo no pote. Então eu não preciso nem trazer um curso pra vocês de bolo no pote, gente. Porque se eu for dar um curso de bolo no pote, se você quiser um curso meu de bolo no pote, você comenta que eu quero um curso seu de bolo no pote. Que vai ser super barato, que eu tenho uma tendência a cobrar barato nos meus cursos, porque eu quero que todo mundo tenha acesso. Então, o que acontece, gente? Pode usar os recheios pra bolo no pote, pode usar pra bolinho de pão de ló, de refrigeração, de vitrine, pode usar até pra trufa, o que você quiser. Só não pode usar pra bolo estruturado, porque o risco do seu bolo desmoronar é muito grande, tá bom, gente? Outra pergunta frequente: Dai, como que eu faço a sua massa de pão de ló na versão de chocolate? Gente, eu já ensinei lá no canal. Tem gente que faz, 90% das pessoas que fazem dá certo, mas tem gente que fala que não deu certo. Toda massa que a gente adiciona chocolate, cacau em pó ou chocolate em pó, essa massa ela precisa ser mais úmida. Porque toda vez que a gente faz, né, a adição do cacau em pó, do chocolate nas massas, elas ficam mais ressecadas. Então tem que ter sempre uma proporção maior, um pouquinho maior do que nas massas brancas, assim, de líquido. De coisas para hidratar, né? O leite, a água, o óleo, geralmente o óleo hidrata bastante. Então, assim, dá certo você fazer a mesma massa que eu faço pão de ló e tirar uma colher de farinha de trigo e adicionar 2 rasas de chocolate em pó, ela vai virar uma massinha de chocolatinho ali, né? Massa pão de ló de chocolate, vai. Só que ela realmente fica mais ressecadinha. E na hora que você vai partir, você sente que ela cai as migalhas mais ressecadas. Ela é gostosa do mesmo jeito. Você vai molhar ela, então não vai dar diferença nenhuma na hora que você for comer. Mas na hora que você for trabalhar com ela, você vai ver que ela é mais ressecada. Então o que você vai fazer? Você pode, né, fazer igual eu falei, tira uma de farinha, adiciona 2 colheres de sopa de chocolate em pó, mexe normal, faz a massinha igualzinho, tá? E aí você adiciona, em vez de, acho que é 60 ml de óleo, né, que eu coloco nas minhas massas, 60, 50, você coloca aí 80 ml de óleo, né? Ou então aumenta um pouquinho o leite, 10 ml de leite a mais, pra dar uma ajudada ali nela, pra ela ficar mais hidratada, vamos dizer assim. Ela precisa ser mais hidratada. Outras perguntas que vocês me fazem no YouTube e no Insta. Gente, eu acho que eu peguei Covid, assim, eu não lembro de nada. Eu esqueço o que eu vou falar. Tá terrível, assim, eu paro no meio da rua às vezes e fico assim, gente, onde que eu tô? O que eu vim fazer? Ah, sim, eu tô tendo que anotar tudo no meu celular, tudo na agenda. Antes meu bloco de notas era vazio. Hoje em dia, nesse ano aqui de 2022, meu bloco de notas tá cheio, porque eu tenho que anotar tudo, tô esquecendo tudo. Comenta aqui embaixo se vocês estão assim também, porque assim, eu paro, gente, no meio da casa, vou pegar um lápis ali que eu preciso usar um lápis. Aí eu paro, assim, no meio da casa, eu falo, o que eu vim fazer aqui? Eu demoro, assim, 1 minuto pra lembrar do que eu ia fazer, ou às vezes nem lembro. Então, assim, gente, eu não sei o que tá acontecendo, eu tenho muito medo de dar um problema sério. Gente, agora eu vou trazer outra pergunta, que é a última dessa sessão tortura aqui com vocês, que eu tô torturando vocês, né? Ó, é a última pergunta que vocês fazem pra mim, muito. Eu vou trazer, só que eu vou dar um sermão junto com essa resposta aqui que eu vou dar. E, ó, você aguenta, porque, ó, negócio feio, hein? Vocês ficam me perguntando, Dai, por quanto que eu posso vender esse bolo? Por quanto que eu posso vender essa fatia? Quanto que seria o quilo desse bolo? Primeiro, gente, aguenta aí, aguenta o tranco. Vocês precisam aprender a calcular. Por mais que eu coloque sugestão de preço, né? Eu posso dar uma sugestão de preço pra vocês, posso. Mas produto, insumo,
O que é insumo? São os produtos que a gente usa para fazer as nossas coisas. Você precisa calcular o custo, porque insumo, gente, cada local tem um preço. Aqui mesmo onde eu moro, tem um supermercado que vende farinha a R$7 e o outro que vende a mesma farinha ali a 4. Então não tem como a gente calcular as coisas assim. Vocês precisam aprender a calcular coisa. Ai, Dé, mas eu sou muito simples, eu não tenho formação, eu não entendo nada de matemática. Tudo bem, ninguém tá te julgando por causa disso, ninguém vai te julgar por causa disso. O problema é que se você tem capacidade, você sabe que você tem capacidade, tenta se esforçar um pouquinho, né, para aprender a fazer cálculo de custo, lucro. Se vocês quiserem uma aula disso, eu posso deixar aqui. Eu acho que eu já dei aqui no canal uma, mas eu posso trazer uma mais elaborada e ensinar vocês a fazerem direitinho. Caso você não saiba e queira aprender a calcular as coisas, você pode, não tô vendendo, mas tô vendendo, pegar minha apostila de precificação, onde eu ensino tintim por tintim. Gente, eu ensino com setinha, mostrando tudo pra vocês, como que faz o preço, o que é o que, como que você tem que calcular. E aí tá tudo na minha apostila de precificação, porque eu não tenho, gente, eu não tenho condição, gente, de ficar calculando pra vocês. Tem gente que me manda mensagem no privado perguntando, por favor, calcule isso pra mim. Gente, desculpa, mas eu não sou calculadora. Tá, eu tenho que trazer essas receitas pra vocês, eu estudo pra trazer, eu testo pra trazer, não tem como, eu não tenho tempo pra ficar calculando. Então você tem que sentar o bumbum na cadeira e calcular, aprender isso aí, moçada. Precisa aprender. Quem quer trabalhar com comida, gente, com qualquer coisa que envolva vendas, né, insumos, custos, lucro, tem que aprender a calcular, porque senão você vai estar perdendo dinheiro. Tem gente, né, inclusive no meio das confeiteiras, que reclama que a confeitaria é um ramo que tá, assim, desvalorizado. E também, em parte, por causa disso, gente, porque as confeiteiras, muitas confeiteiras amadoras, né, tem muita confeiteira que não é assim, mas tem muita confeiteira amadora que tá vendendo produto, gente, a preço de custo, às vezes até mais barato, tá perdendo dinheiro, né? Compra, faz, não sabe calcular, vende a preço de custo, tá assim, fazendo por hobby. Né? Ah, não tem nada pra fazer, vou fazer uns doces aqui pra vender mesmo que eu não ganhe dinheiro. Não faça isso, que você prejudica o mercado inteiro. Então assim, gente, ó, vai vender, calcula direitinho pra você lucrar e não sair muito da base de preço. Claro que os produtos mais elaborados, com melhores ingredientes, mais caros, vão ser vendidos mais caro. Mas se você tá ali, né, pau a pau com coisas similares, se você vê que seu preço está muito abaixo, tem alguma coisa errada. Então faça uma pesquisa de mercado, né? Aprenda a calcular, pega minha apostila e compra a apostila, né? Falo logo, compra a apostila, eu deixo o link aqui embaixo também. Se não quiser comprar minha apostila, pede aqui que eu dou uma aula gratuita pra vocês. Pra mim tanto faz, eu só quero que você aprenda a fazer esse negócio, fazer o cálculo, gente, vocês têm que aprender. No meu curso de bolos, né, que eu abro de vez em quando, o que acontece? Lá eu tenho a planilha, eu mesma desenvolvi com meu marido a planilha de precificação. A planilha é o lugar onde você vai colocar e sai tudo automático. Só que você tem que aprender a mexer na planilha também. Então tudo você tem que aprender. Se você quiser aprender a calcular custo, não souber, você tem que aprender. Se você não quiser calcular custo, você tem que aprender a mexer na planilha. Então tudo você tem que se esforçar, né? Mas é isso, gente, assim, aprendam a calcular, porque vocês precisam sair, né, sem lucro hoje em dia. É um negócio assim, as coisas estão tão caras. Imagina você comprar, vender um bolo pra você ganhar. Imagina você comprar um bolo lindo, fazer um bolo lindo e ganhar R$10 nele. Eu acho que isso é um lucro muito pequeno. Você tem que ganhar mais. O trabalho que dá pra fazer um bolo, gente, o tanto de louça que fica suja. Você tem que incluir sua energia, seus gastos, a gasolina que você leva, o bolo lá pra pessoa. Ou então, né, tudo, sua mão de obra é mais importante. Então você tem que incluir tudo. Tem que aprender a calcular, gente, tá? Pega aqui a apostila e se quiser também, fala, eu quero uma aula, eu mexo com confeitaria, eu mexo com isso, me ensina como calcular. Eu ensino, eu vou ensinar do meu jeito, como eu faço. Não é difícil, mas assim, você tem dificuldade com matemática, você precisa aprender a fazer regra de 3, esse tipo de coisa, mas é fácil. Comenta aqui embaixo, eu quero aprender, que eu trago uma aulinha pra vocês aqui no YouTube, não tem problema nenhum. E é isso, gente, a gente passou do vinagre até onde eu moro, pra precificação, massa de pão de ló, respondi um monte de coisa aqui pra vocês. Então, se você
conhece alguém que já tem essas dúvidas aqui no meu canal, ou vê alguém comentando assim, por que você usa vinagre na massa? Cola esse vídeo lá pra pessoa ver do que se trata, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e se vocês quiserem, façam mais perguntas aqui embaixo, que num próximo vídeo, daqui um mês, sei lá, eu trago as respostas para essas perguntas. Eu acho mais fácil responder assim do que responder um por um, né? Porque todo dia são vários comentários no YouTube e eu não consigo responder todo mundo, tá bom? Então, muito obrigada, gente, ó. Beijão, bolinhos e bolinhas. Não reparem que hoje eu tô meio passadinha das ideias, mas tô tentando raciocinar.